Sejam bem-vindos ao episódio do Vozes Podcast. Esse espaço que é um catalisador de vozes potentes e temas necessários. Antes de anunciar os nossos convidados de hoje, vou convidar também, de forma reflexiva para esse debate, o poeta Fernando Sabino, com o poema De tudo ficam três coisas: a certeza que estamos começando, a certeza de que podemos, de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino, O Encontro Marcado. A nota é de um trecho adaptado do livro O Escolhido. Inspirados também em Vilas e Nonato, quando traduzem esse poema nos conselhos que ouvimos, em especial na fase da juventude, na necessidade de recomeçarmos sempre, de persistirmos frente a possíveis obstáculos e de não desistirmos dos nossos objetivos. E ainda, diante das três certezas mencionadas por Fernando Sabino de novo. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza que podemos ser interrompidos. Associados aos conselhos que recebemos durante a vida, é possível dizer: é fácil recomeçar diante de um objetivo interrompido? Nos levantarmos após uma queda, como resolvemos essas questões? Iniciar e continuar, mesmo sabendo que podemos ser interrompidos. Como fazer isso? Abre aspas. O percurso da vida é marcado por começos, interrupções e recomeços, fazendo com que cada sujeito trace trajetórias singulares. Fecha aspas. Vilas e Nonato, 2014, página 15. Mas, afinal, o que podemos chamar de projeto de futuro? E para colaborar com esse debate, convidamos Rafael Cabral, psicólogo clínico, STICFAR, depois me corrige, viu, Rafa, se eu falar errado, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba, psicólogo clínico, IEPT, Instituto Educar para Transformar, especialização em logoterapia, formação em logoterapia clínica, formação em logoterapia fundamental, pós-graduado em logoterapia e análise existencial, membro da ABLAE, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Seja muito bem-vindo, Rafa, a esse espaço. Obrigada. E também, para esse diálogo, não poderia faltar o nosso querido e parceiro Alan Damas de Freitas, bacharel em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, pós-graduado em Controladoria e Finanças e também em Gestão Pública, especialista em Psicopedagogia, Gestão e Treinamento de Pessoas,
Foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro nas áreas de matemática e administração financeira. Atuou como tutor presencial dos cursos de administração, recursos humanos e contabilidade do polo da Unopar, em Uberaba. Servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Uberaba há 12 anos. Atual superintendente de políticas de juventude do município. Atual segundo secretário da mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba, Condical. Cofundador do projeto social Triângulo Ativo. Membro colaborador do Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, AISP, 84. Foi conselheiro municipal de saúde, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Triângulo, palestrante e professor de oratória. Nossa, depois até me ajuda aqui a decifrar esse termo aqui, viu, Alain? Das redes sociais, o casal da oratória. Seja muito bem-vindo, Alain, nosso parceiro, nosso também idealizador desse espaço. Muito obrigada. E hoje também, para brilhantar esse podcast, que é realmente pensado em especial para a juventude, não poderíamos fazê-lo em outro lugar, de forma diferente, com a presença aqui de jovens estudantes também da Escola Estadual Neide de Oliveira, do Residencial 2000. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade também para fazerem as perguntas. Muito obrigada, viu, pessoal? E agora a gente pode quebrar um pouco aqui a formalidade para trocar essa ideia, né, Rafa? Muito obrigada mais uma vez pela presença. Alan, também fique à vontade para poder conversar sobre essa temática que é tão cara realmente a nós e em especial aos nossos jovens que aqui estão. Eu acho que todo esse movimento, né, que você faz, mano, também conheço o Alan, a gente participa de alguns programas juntos, e todo esse movimento que você faz, toda essa estrutura que você monta, todo esse percurso que você está correndo, eu acho que é super importante, não só para a criança, para o adolescente, mas também para o adulto, para outras pessoas que se interessam, porque essa é uma causa, né, de todos nós, não é uma causa única, é uma causa que todos nós precisamos nos debruçar, todos nós precisamos agir, todos nós precisamos ter ações, e às vezes a gente acaba não tendo alguns espaços que divulgam isso, e isso é muito importante porque acaba evidenciando um trabalho que está sendo feito, que é aberto para toda a comunidade, e isso é muito importante para que a gente possa caminhar cada vez mais e consiga muito mais parceiros, né? Com certeza. Essa é a nossa intenção, viu, Rafa? Legal. Vamos lá. Bom, eu, como você apresentou, né, eu sou psicólogo clínico, mas antes de ser psicólogo, eu sempre falo para as pessoas que eu sou um ser humano também, um ser humano como outras pessoas, né, que também tem sonhos, que lutou pelos seus sonhos, que enfrentou também as suas dificuldades e que também veio de um lugar que não é um lugar muito agradável, né? Eu também passei muitas dificuldades na minha vida e eu acredito que todas elas me fortaleceram muito para me tornar hoje quem eu sou e para me levar, né, por esse caminho que eu acabei trilhando, né, que é lidar com essas demandas das escolas públicas, as demandas pessoais também na minha clínica, né, e que eu tenho meu consultório, além de tudo isso que você falou, e também evidenciar o meu papel, né, junto com essas políticas que protegem a criança e o adolescente e tentam cada vez mais ampliar. A minha formação ela é baseada no sentido da vida, então a logoterapia é uma abordagem da psicologia que trabalha o sentido potencial de cada pessoa humana, de cada ser humano. Então, Viktor Frankl, que era o pai da logoterapia, né, foi um sobrevivente de 4 campos de concentração nazista, foi um estudioso desde que ele iniciou a sua jornada acadêmica,
se deu conta do sentido da vida ainda quando era criança, né? Mas por todas as dificuldades que ele passou no campo de concentração nazista, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito mais forte, uma pessoa que acreditava muito mais no poder da pessoa humana, como ele já acreditava antes, mas depois da experiência no campo, isso ficou muito mais forte para ele. Então, ele sempre questionou sobre o sentido, e ele falava que o ser humano ele aspirava, né, por um sentido potencial. Então, ele se divergiu de algumas pessoas da psicologia para poder trabalhar essa abordagem que é a logoterapia. Eu me encontrei nessa abordagem, hoje eu costumo dizer que o sentido da minha vida é ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida delas. E eu sempre vejo as pessoas, Mônica, criticando muito as coisas. E eu não vejo as pessoas que criticam muitas vezes tendo ações. O que eu fiz com a minha vida foi isso. Foi transformar críticas em soluções. Transformar pessoas que muitas vezes eram, às vezes, até colocadas, né, de maneira diferente, de maneira exclusiva, né? Mas não no sentido de a pessoa ser exclusiva por ser especial. Ela era exclusiva porque ela frequentava de exclusão, mas isso deixava ela em exclusividade porque ela pertencia a uma comunidade que era um pouco mais isolada, porque às vezes ela tinha questões raciais envolvidas, questões de gênero. Então, essa exclusividade, muitas vezes, ela pode ser vista de uma maneira muito negativa, pejorativa, né, para a pessoa. Então, eu sempre acreditei nesse potencial, independente da classe social, independente da sua cor, independente do local que você vive, da comunidade que você vive. A vida, para mim, ela sempre vai ter um sentido potencial. E é baseado nisso que eu trabalho com a psicologia e a minha atuação, né, com os adolescentes acaba sendo evidenciada. Mas perante esse caminho, é claro, não foi sempre, né, uma coisa muito fácil. Na verdade, eu costumo dizer que a vida ela é sempre muito mais difícil do que fácil, né? O que nós precisamos, eu faço uma analogia, que a vida ela é como a métrica dos batimentos cardíacos, né? Então, quando o batimento cardíaco você tem ele estabilizado, aquela linha reta, significa que você morreu. O que eu percebo é que muitas pessoas buscam essa estabilidade emocional, essa estabilidade financeira, mas a vida não se trata disso. A vida se trata em lidar com as tensões que ela tem, porque é isso que nos mantém vivos, né? Então, eu sempre pauto meu trabalho baseado nessas premissas. Eu tento olhar o sofrimento de uma outra maneira, eu tento olhar a vida de uma outra maneira, e muitas vezes as pessoas até perguntam para mim, mas Rafa, você é muito otimista. Claro, eu vou ser negativo, eu vou ter uma visão negativa da vida, sendo que essa é a oportunidade que eu tenho de fazer as coisas diferentes. Eu vou ter uma vida só, eu não vou ter outras vidas, essa é a única que eu tenho. Então eu preciso fazer alguma coisa agora, eu preciso entregar alguma coisa para o mundo agora. Então é isso que eu tento passar para as pessoas. E eu tenho, assim, vivido muitas experiências muito especiais, né? Principalmente no Instituto, que agora a gente acolheu 40 adolescentes, né? 42, para ser mais preciso, e as suas respectivas famílias. E a gente tem feito um trabalho muito legal com eles, um trabalho muito amplo, um trabalho de um acolhimento, assim, muito rico. E os resultados a gente tem colhido aos poucos, né? Está sendo um trabalho muito puxado, é uma carga horária de trabalho bem difícil, mas é gratificante ver o resultado, como ele chega para a gente com sorrisos, com gestos de carinho, com agradecimentos, e eu espero que cada vez mais com esses jovens, esses adolescentes, encaminhando a vida em busca de um sentido maior, um sentido potencial. Antes de passar para o Alan, a sua fala me faz pensar, inclusive até enquanto projeto de vida, e pensando também, não porque eu faço parte de uma comunidade, ou por isso, ou por outro motivo, que eu não posso, de repente, sonhar ou fazer planos,
né? Eu acho que vai muito ao encontro, assim, desse sentido para a vida mesmo, para que a gente também possa repensar. Eu posso, é claro, não é fácil. Você muito bem trouxe, né, Rafa? Não é fácil. Ninguém aqui está falando que é fácil. Principalmente hoje para quem é jovem, de uma comunidade periférica, a gente sabe de todas as dificuldades que estão envolvidas. Uhum. Mas a gente precisa pensar também que é possível. Uhum. E apresentar, né, Mônica, essas possibilidades. Porque as pessoas estão acostumadas muito a apanhar, né? Então, quando eu encontro, por exemplo, hoje os adolescentes que estão no projeto, e muitos deles têm um comportamento comigo muito carinhoso, um comportamento comigo muito próximo. E eu fico pensando comigo às vezes, né? Será que nos outros locais que eles frequentam é dessa maneira? Será que dos outros locais eles são tratados assim? Será que as pessoas se preocupam de fato com a vida que está à frente dela? Será que isso é uma coisa que faz sentido para a pessoa que está executando esse trabalho? Então, eu fico pensando muito nisso, né? O quanto as pessoas têm potencial e o quanto muitas vezes esse potencial precisa só de um abraço. E a gente muitas vezes abraça as pessoas não fisicamente. Às vezes a gente abraça as pessoas com palavras. Às vezes a gente abraça as pessoas ouvindo-as. Às vezes a gente abraça as pessoas fazendo algum gesto, alguma ação. E as pessoas pensam que às vezes essas coisas, por ser simples, não fazem a diferença na vida delas, mas fazem muito. E a questão do sentido da vida é uma questão que é muito debatida, né, hoje em dia. Quem nunca se perguntou o que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer na minha vida, né? Qual é o objetivo da minha vida? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou vivendo isso hoje? E muitas vezes a gente, em vez de mudar, de se perguntar, na verdade, desculpa, o porquê, a gente deveria falar, para que eu estou sofrendo isso? Para que eu estou me direcionando a isso? Para que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque aí você direciona para o sentido. O sentido sempre vai existir. O Viktor Frankl confirmou isso para a gente, a convivência nos campos de concentração. O que ele queria trazer para o leitor da logoterapia era que a vida tem um sentido potencial em qualquer circunstância, seja ela nas mais miseráveis, quanto nas mais ricas e cheias de potencial, de possibilidades. Porque nós que construímos essa possibilidade, né? Essa ponte. Eu tenho para mim que histórias de vida é algo terapêutico. E cada vez que eu ouço uma história de vida, eu fico muito lisonjeado pela pessoa para compartilhar isso comigo. E eu quero apresentar ela para o mundo, para falar, olha, essa história, por mais difícil que ela seja, ela é uma história potencial para outras pessoas também acreditarem que é possível. Então, esse é o papel que eu venho desenvolvendo, né? A gente não precisa de muito. A gente precisa só de acreditar. Acreditar que a vida pode mudar, que nós podemos alcançar os nossos objetivos e que nós podemos caminhar nesse caminho que muitas vezes é muito árduo, é muito difícil. Mas a dificuldade também é um sentido, também traz um sentido, né? Tem um filósofo que ele chama Rollo May, e eu gosto de citar ele porque ele fala, eu sei de duas coisas na minha vida. A primeira é que eu estou vivo. A segunda é que um dia eu vou morrer. O que eu preciso decidir é o que eu vou fazer entre essas duas coisas. Porque é isso que vai mudar a minha vida, a vida das pessoas que vivem comigo e a vida das pessoas que às vezes eu toco ao encontrá-las pelo caminho da minha própria vida. Então isso é uma coisa que eu carrego e tento compartilhar com as pessoas o máximo possível. É engraçado, desculpa, Rafa. Não, é engraçado porque tem se falado tanto em projeto de vida, perspectiva de futuro, mas é como também se fosse só uma necessidade para o jovem. Mas, né? E quem já não está mais entre aspas, entre lá a classificação lá da juventude? Morreu ali? Como é que faz? Porque eu acho que a nossa vida é o que o Rafa trouxe também. Essa constante busca, e a busca com sentido. Qual é o nosso sentido hoje, né, de ver? Será que a gente vai se reduzir a um projeto apenas? Tá, tenho lá meus 20 e poucos anos,
Ai, como é que vai ser o meu futuro? Mas e o meu presente aqui também? Como que é? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso correr atrás? Já que as coisas também não vêm tão beijadas. Infelizmente, a gente deveria ter realmente toda a estrutura, a infraestrutura, todas as políticas em torno, mas a gente sabe que nós estamos assim, anos-luz ainda disso acontecer. Mas o que eu estou fazendo? Essa ideia aqui desse podcast, por exemplo, é uma forma da gente tentar fazer alguma coisa. Né? Ninguém bateu lá na nossa porta e falou assim, e aí, vamos, o que vocês acham de fazer isso e isso? Ninguém. Isso aqui realmente nasce de uma necessidade de um coletivo, de vozes que eu fui escutando aqui, e como você, que me senti privilegiada, inclusive, aqui tenho vários jovens que se abriram para mim, nunca tinham me visto, e abriram a história de vida. E que eu queria também, Rafa, assim como você, mostrar para o mundo, mostrar para a cidade, mostrar para a mídia. Porque lá, aqui no 2000, não é só crime, não é só droga, não é só roubo que acontece, não. Aqui tem vidas, tem histórias, tem potência e pulsa. São histórias que pulsam. E como estão essas trajetórias? O que nós temos assim enquanto perspectiva de futuro, de presente, não só de futuro, mas também do nosso presente, né, Rafa? Eu vou pegar algumas coisas que você falou, que o Alan falou, para a gente refletir, né? O Alan trouxe, no primeiro ponto, ele trouxe um trecho, né, de uma música dos Racionais. E eu também ouço os Racionais. E eu acho também legal o que o próprio Mano Brown fez com a própria vida, né? Então ele transformou a realidade dele em críticas sociais através da música. E isso é muito importante. Tem muita gente que carrega estigmas, né? Estigmas que eu nasci em uma comunidade pobre, eu nasci em uma comunidade difícil, onde o tráfico é muito forte, onde a fome é muito presente, onde o trabalho é muito ausente, e eu necessariamente vou ser uma pessoa que vai carregar esse estigma. Não, a gente não pode fazer isso, nós precisamos acreditar, né? O Alan trouxe um trecho de uma música dos Racionais e eu vou trazer um outro trecho. Tem uma música dos Racionais que eu gosto muito, que chama Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. E um trecho da música ele fala: lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. E às vezes a gente precisa só disso, só de amor. Só que é uma coisa que é muito difícil, porque a quantidade de situações que às vezes é apresentado para nós pelo mundo, que é apresentado para nós pela nossa família, pelo local que nós vivemos, é uma possibilidade de assim, inúmeras coisas ruins, e a gente se vê desacreditado naquele cenário. Será que eu vou conseguir? Mas como que você vai fazer para dar essa resposta para você mesmo? Porque vida não se trata de esperar algo dela. Se trata de responder à vida. O que a vida está te perguntando, né? Para os moradores do Residencial 2000. Então, vamos pegar um bairro nobre de Uberaba, o Residencial Damas, né? Será que a pessoa do Residencial do Damas não tem uma coisa a contribuir com o pessoal do Residencial 2000? E será que o pessoal do Residencial 2000 não tem muito a contribuir para o pessoal do Residencial do Damas? Por que a gente precisa carregar esse estigma de que esse bairro é isso que as pessoas falam? Como se a pessoa que vivesse aqui já nascesse com aquele diagnóstico social que a condena a uma situação que muitas vezes ela não vive, ela não quer. Então, o que nós podemos fazer como pessoa, o que nós podemos fazer como seres humanos para mudar isso? Ou nós vamos todos vestir essa camisa de que esse bairro, por exemplo, é um bairro ruim? Eu já visitei aqui outras vezes e eu fui muito bem recebido. Então, mas você, Rafael, não anda na noite, você não anda aqui à noite, você não faz tal coisa. Claro, nem se eu quisesse eu talvez teria tempo, porque eu saio do trabalho tarde. Mas isso
não faz com que eu pense coisas ruins, não pode fazer com que eu pense. Afinal de contas, esse bairro, ele é da minha cidade. E assim como eu vou em outros bairros e luto por outras situações, eu também quero lutar por esse, pelas pessoas desse. Então, a gente precisa fazer esse movimento, muitas vezes, de quebrar esses estigmas, né? Claro, a vida vai ter dificuldades, mas qual é o meu potencial de sentido, de contar a minha história, de fazer com que a minha história mude a história de outras pessoas? Porque isso é o que faz com que a gente gere vida externamente e também vida para a gente, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Essa é a realidade que nós vivemos. Você mesmo trouxe, mano, que a gente tem percalços, a gente tem entraves no sistema público, a gente tem. Mas será que é só o sistema? Esse podcast ele é financiado pelo sistema público? Então a gente pode fazer a diferença. A gente pode entregar algo, mas a gente precisa acreditar nesse algo, a gente precisa querer esse algo, né? Esses entraves que a gente encontra no sistema público, por exemplo, que muitas vezes têm limitações, será que não é porque as pessoas que estão lá sendo funcionários do sistema público, estão lá para servir porque são servidores, será que eles não estão servindo? Será que eles estão fazendo o que eles gostam? Será que eles estão se propondo a cada vez se doar mais para uma causa? Porque vamos imaginar que todo mundo faça uma greve para a gente conseguir mais direitos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. Será que a gente consegue? Será que se nós nos unirmos, nos darmos as mãos, será que as coisas não começam a ter uma facilidade a mais para a gente chegar no nosso objetivo? Isso é o que nós precisamos fazer ainda como seres humanos. A gente tem perdido a nossa humanidade para coisas muito fúteis, né? Então, a gente perdeu, por exemplo, o contato humano pelo contato virtual. A gente perdeu muitas vezes as relações humanas porque a gente é muito agressivo quando fala um com o outro. A gente perdeu, por exemplo, a nossa capacidade de raciocinar sobre as nossas ações, o nosso papel na vida do outro, porque o mundo fez com que a gente começasse a olhar só para a gente. A gente tem feito muitas coisas em troca do quê, para quem, porque muitas vezes não é para nós mesmos. Então a gente tem muitas coisas que ocorrem que a gente precisa analisar, independente da dificuldade. O Alan citou aqui também o quadro, e não foi sempre assim. Esses cientistas, eles erraram. Não foi uma vez, foram várias vezes, até eles chegarem no objetivo final. E o que a gente precisa fazer é isso, acreditar que um dia a gente vai conseguir. E esse acreditar é fazer com que a gente cada vez mais nos mova para um sentido potencial da vida. Que bom, Rafa. E vamos aproveitar que esse público lindo que a gente tem aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para um dos nossos convidados, ou realmente fazer alguma fala, fique à vontade. Alguém teria alguma pergunta? Pode pegar o microfone, por favor. Não, eu observando a fala dele ali, eu lembrei de onde eu vim, né? Lá do Maranhão. A vila onde eu morava, pela expectativa de vida, que o pessoal fala assim, era tida como o lugar mais perigoso do mundo. E lá tinha muita criança vivendo em situações de risco. E o pessoal não queria entrar lá no bairro, falava que tinha medo, que era perigoso. E realmente, mas não é que era perigoso. Eles mapearam e vestiram o nosso bairro como se fosse perigoso. Mas lá existiam famílias que queriam melhor. E bastou uma mulher. Ela começou a falar, fazer palestra na praça e alertando para a gente começar a cuidar dos jovens, porque do jeito que estava, eles não iam durar muito tempo. E a gente montou uma associação. E a praça não tinha sede própria. E a gente correu atrás de recurso. E eu digo mesmo, basta que você falou, basta uma pessoa para começar
para fazer a mudança. O 2000 é um bairro sim, muito grande, tem muita família carente, tem muitos jovens ansiosos, né, que ficam andando na rua, por exemplo. Por que que eles ficam? Porque não tem um meio. Não tem um meio para... Então, eu dizer assim, você tem que ir por aqui. E também não tem uma ajuda, sabe? Porque para você trabalhar com o jovem, você tem primeiramente trabalhar com a família. Porque você não sabe o motivo que faz o jovem sair de casa. Então, você tem primeiramente saber de onde começa a história dele, para você poder entender e você poder ajudar. Outra fala que você falou, criticar. Todo mundo critica, mas você não vê ninguém estender a mão para ajudar. Muito Obrigada. Eu esqueci de perguntar o seu nome. Edilene. Edilene. Eu sou uma jovem com cara de jovem. Mas é sim. Não, Muito obrigada, Pois é, tem Edilene. sonhos, né? Eu deixei de estudar, eu tinha 22 anos, nesse mesmo bairro onde eu morava. A situação fez com que eu pegasse todos os meus projetos de vida e engavetasse. Aí, quando eu vim pra cá, um vizinho meu falou assim, tu tá fazendo o que da tua vida? Eu, nada. Pois tá bom de tu abrir a gaveta. Olha. Abre a gaveta. Tem um mundo lindo lá fora te esperando. E, através dele, eu tô terminando meu ensino médio. Tô fazendo um curso que é minha paixão, é segurança. E, pra mim, é meio com tapa na cara, né? Porque muitas vezes a gente escuta, não, tu não tem mais ver, não, tu já tá velha, foi esse teu tempo. E fica aquela coisa na cabeça da gente, mas será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? E, graças a Deus, Deus mostrou pra mim que eu sou capaz e que eu dou conta. Meus filhos estão muito orgulhosos pela mãe que saiu da gaveta, né? Meu menino fala assim, a senhora tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo, a senhora, agora sim a senhora tá vivendo. Que legal. Muito legal você compartilhar isso com a gente, Dilene. Eu resumiria, assim, tudo que você falou, né, em 2 frases. A primeira é, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Então, se você tem um porquê viver, você vai suportar qualquer situação. Seja ela a mais miserável, a mais, assim, legal possível, a que tem muitas dificuldades, a que não tem. Independente da situação, se você tem um porquê, você vai suportar qualquer como. Essa é uma frase de um filósofo também que chama Nietzsche. E eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl que ele traz em um livro, né? Quando ele saiu dos campos de concentração, ele foi questionado, né? Por que você não escreve mais livros? Ele já tinha escrevido muitos livros na vida dele. E olha que legal, ele começou a escrever quando ele já era muito, mas muito velho. Porque ele poderia escrever quando ele era bem mais novo, mas teve muitas coisas na vida dele que aconteceu, como, por exemplo, 4 anos de um campo de concentração, os traumas que ele carregou com ele depois daquilo. Então, foram muitas coisas as perdas, né? Muitas coisas que aconteceram com ele, perda da esposa, dos irmãos, dos pais, muitas vezes sem despedir dos pais, né? Sem poder despedir dos irmãos, da esposa. Mas ele nunca deixou de acreditar. E aí, quando questionaram ele de livro, ele falou, escrever um livro é muito legal. Escrever um livro que ensina a viver é mais legal ainda. Mas o ápice da nossa vida é viver uma vida na qual a gente possa escrever um livro. E isso é o que você está fazendo, Edilene. E isso é o que nós podemos fazer todos os dias. Porque quem é o protagonista do livro da nossa vida? Quem é que escreve as páginas do livro da nossa vida, né? Qual página você, Edilene, todos aqui escreveram hoje? Qual página nós escrevemos juntos hoje? Qual página a gente vai escrever amanhã? É uma página de sonhos? É uma página de sofrimento? Mas isso faz parte do livro. Afinal de contas, todo livro tem um final feliz. E o que a gente precisa é focar nisso, na escrita da nossa vida, no papel da nossa vida na vida do outro. Em como a gente pode acreditar independente da idade, independente das situações. É isso que eu tento transmitir para as pessoas. E eu acho que é isso que é viver.
Viver para mim é você se conectar com isso, com a pessoa humana que a gente tem em cada um de nós e não se desligar disso, né? Cada vez mais. Que lindo, Rafa. A sua fala nos revigora. Que legal, fico feliz. Nos toca, né? É uma fala que realmente nos toca na nossa alma. Que lindo. Eu queria ouvir mais desses jovens. Por favor, vamos lá. Seu nome, por favor. Meu nome é Emerson, tenho 19 anos e eu observando Rafael falar e eu percebi que ele é uma pessoa muito empática. Obrigado. É isso que eu acredito que isso que está faltando na nossa sociedade. É igual a Gilene falou, o pessoal lá fora julga residencial Damas, né? Damas, Cirela, Mário Franco, esses mais nobres, nos julgam, mas esquece que nós também somos pessoas iguais a eles, né? E não procuram saber do que nós passamos, o que nós acreditamos na nossa vida, né? E eu acredito que se todos tivessem empatia, igual você, Rafael, nós teríamos um mundo muito melhor. Com certeza, com certeza. Eu acredito que falta empatia no mundo, né? Nós temos uma pequena crítica social para a gente refletir, né? A gente tem muita empatia no Instagram, né? Mas a empatia na vida real às vezes falta, né? A gente tem medo de se aproximar das pessoas, a gente tem medo de conhecer histórias das pessoas, a gente tem receio de visitar um bairro que não é o nosso. A gente não precisa fazer isso, né, com as pessoas e muito menos com nós mesmos. A gente precisa, eu sempre falo, quando você vai conhecer uma pessoa, você não está tendo uma oportunidade de conhecer a pessoa. Você está se dando a oportunidade de se aproximar da pessoa. Muitas vezes a pessoa que você criticou a vida inteira e você nunca parou para falar com ela. E aí no dia que você para, você fala, caraca, eu podia ter conversado com essa pessoa antes, eu podia ter feito alguma coisa antes. Eu acho que falta muito amor no mundo, né? Se fala muito de amor, mas pouco se sabe sobre amor. Amor é uma doação, né? Amor é eu tirar de mim para entregar para o outro. E a gente teve vários exemplos disso, né? Um exemplo a gente tem em Uberaba mesmo. O Chico Xavier foi esse ser humano que deu amor. Foi tudo para o outro, nada para ele. Então você ia na casa dele, você via um quartinho muito simples que ele vivia. Chico Xavier era para ter sido milionário. Não, ele simplesmente entregou a vida dele para servir o próximo. E teve, né, durante a sua passagem terrena aqui, uma passagem muito frutífera, uma passagem de muito aprendizado, de muita partilha. E o que falta de fato é isso, nos propormos a sermos mais empáticos, nos propormos a conhecermos mais pessoas, nos propormos a compartilhar mais vivências. Eu sou psicólogo, mas como eu disse, eu sou um ser humano, como todos vocês que estão aqui, e eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi com a vida, do que eu aprendi com a academia, do que eu aprendi com meus estudos, do que eu aprendi nessa passagem, né? Porque nem sempre foi assim. Mas eu consegui fazer da minha vida um objeto de transformação. Então é por isso que eu falo, você pode criticar, não é errado você criticar, mas apresente uma solução também, porque criticar é muito fácil. Agora a solução é que é um pouco mais difícil. É fácil, por vezes, deixar a gaveta fechada com seus sonhos e ficar ali, às vezes, só, né, criticando. A gente sabe também que não é fácil, como a Edilene trouxe, mas ela encontrou uma forma ali de desengavetar o sonho e está aqui, né, buscando realmente essa realização. Sim, é a liberdade e a responsabilidade, né? Nós somos seres livres, mas nós precisamos ser responsáveis. A responsabilidade faz com que nós caminhamos nesse caminho de eu preciso abrir a gaveta e pegar o que está dentro dela e assumir responsabilidade. Não é para você, Mônica, não é para, desculpa, não é para os seus entes, é para você mesmo, porque isso vai ser frutífero para você, consequentemente para eles. Então é uma coisa que vai puxando a outra, sabe? Como está sendo, inclusive, que ela acabou de falar, para ela e para a família dela. Sim,
porque você muda muito as pessoas. Eu costumo dizer que a gente não conscientiza ninguém, mas ações mudam vidas. Então, eu já dei inúmeras palestras na minha vida, em muitos locais, de diferentes públicos, e todas as vezes que eu dou uma palestra, eu recebo uma fala, que é: hoje você me tocou. E eu sempre falo, a gente quer mudar o mundo, a gente primeiro precisa nos transformar em um agente de transformação. A partir daí, a gente vai transformar uma outra pessoa. E essa pessoa vai transformar outra, que vai transformar outra, que vai transformar outra. E a gente monta uma corrente de transformação. É dessa maneira que nós mudamos o mundo. É dessa maneira que nós conseguimos fazer do mundo um lugar melhor. Um outro dia eu dei uma palestra lá na Uniub, e aí me encontraram, né, na rede social. Um dos alunos me encontrou. E ele falou assim: Rafa, eu preciso te dizer uma coisa. Eu assisti a sua palestra ontem e a sua palestra me cativou do começo ao fim. Eu fiquei assim, grudado nela, como colar um chiclete mesmo, e não consegui desgrudá-lo. E eu carrego uma frase comigo, que é muito importante para mim. Eu senti ela na sua palestra do começo ao fim. E a frase que ele me mencionou foi: seja o objeto de transformação que você acredita que pode mudar o mundo. E isso me tocou muito. Por quê? Porque é como eu estou dizendo para você, era uma sala de alunos da psicologia, de 70 alunos, e uma pessoa me mandou uma mensagem. Mas foi como se eu tivesse ganhado o mundo todo de possibilidades. Porque eu sei que a partir do que às vezes a gente construiu ali junto, ele vai continuar caminhando. Como eu sei que as pessoas que estão hoje aqui me ouvindo vão pegar um pouquinho do que eu falei, vão pegar uma coisinha ou outra e vão chegar talvez até para um amigo, um familiar e falar: olha, faça isso porque eu estou fazendo isso na minha vida, ou porque me ouviu falar, ouviu você falar, Mônica, ouviu o Alan falar. E é isso que importa, é isso que faz a máquina mover, né, de transformação do mundo. Me faz muito. Você também me faz pensar em Madre Teresa de Calcutá, né? Que você seja uma gota no oceano, mas que você tenha ali aquele propósito. E a sua fala me faz muito pensar em propósito de vida. Uhum. Que eu acho até que vai além de projeto de vida e perspectiva de futuro. Eu acho que o propósito de vida transcende tudo isso. Muito legal, Mônica, você tocar nisso. Uma das maneiras que o Viktor Frankl descreve de encontrar sentido na vida é a autotranscendência. Para a logoterapia, o sentido da vida ele está em algo externo a você. Então, ele está sempre longe. E para isso, você precisa transcender de si mesmo. Você precisa sair de você um pouco para o outro. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. A gente tem uma fala muito comum que é assim: eu não vou ajudar o Alan, não, porque quando ele precisou, eu estava lá. Mas quando eu precisei dele, cadê o Alan? Então você fez trocando. Não foi um gesto de transcendência, de amor, foi uma troca. A mesma coisa, eu tenho criticado a reciprocidade, porque as pessoas estão fazendo da reciprocidade uma moeda de troca. E reciprocidade é algo que você sente. É recíproco, eu sinto que é recíproco. Eu não preciso falar: Mônica, você não está sendo recíproca comigo. Eu sinto que você está sendo recíproca. Porque a partir do momento que eu falo, eu estou te cobrando algo, porque eu estou te dando algo. E aí, amor não é uma troca. Transcendência não é uma troca. Transcendência e amor é doação, é eu sair de mim para o outro. E isso que faz com que a gente consiga cada vez mais ir em busca desse sentido potencial, né? A vida tem um sentido externo a gente. Então, é muito claro, né, o que o Viktor Frankl traz, e é muito claro que a gente tem de entrega para o mundo. Você citou a Madre Teresa de Calcutá, e para finalizar essa fala minha, tem uma passagem dela que eu não sei se vocês já viram, mas ela chega em uma feira de peixes e ela vai em um feirante e pede: você pode dar um peixe para os meus? E ele simplesmente puxa um cuspe e cospe na mão dela. E ela olha o cuspe e fecha a mão. E retorna para o vendedor.
esse aqui é para mim, agora você pode dar um para os meus? E naquele momento o vendedor não sabe onde que ele coloca a cara, porque é um gesto de amor. Amor é isso, amor toca, amor faz com que as situações se transformem. Então você me deu um cuspe, agora você pode me dar um para eu dar para os meus queridos que estão com fome, que estão com sede. Isso. E aí o vendedor dá peixes para ela, porque ela quebra uma linha que ninguém conseguiu quebrar. A única coisa que quebrou foi o amor pelo que eu me proponho a fazer. Então isso é uma coisa que é muito transcendente. Sai de mim para o outro. É quase impossível você ter uma atitude altruísta dessa nos dias de hoje. Alguém encosta em você, você fica muito revoltado, você briga, você quer revidar, você quer fazer com que a pessoa sofra, sendo que você pode muito bem pensar uma outra maneira de abordá-lo. Nossa, muito obrigado, se é só isso que você tem para me dar, eu agradeço muito, tá? Quem sabe um outro dia, quando eu voltar, você não me forneça um pouco mais. Isso quebra todo o gelo, toda a raiva, tudo o que acontece. A gente tem um exemplo de amor que a gente não precisa ser religioso para saber, que é Jesus Cristo. E eu tenho para mim Jesus como um grande filósofo, né? Uma pessoa que de fato transcendeu em todos os níveis possíveis da vida. E Jesus carregou a cruz, Jesus foi acusado do que não deveria ter sido acusado. E a última fala de Jesus Cristo foi quando um ladrão na cruz diz para ele: você não deveria estar aqui porque você não fez nada, e eu que fiz. Outros deveriam estar aqui. E ele olha para o ladrão e fala: hoje nós vamos tomar um vinho junto com o Pai. E antes disso, Jesus passou por todo o sofrimento e a única coisa que ele fez foi pedir perdão para as pessoas que estavam gerando aquele sofrimento. Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele repudiou aquilo que estava acontecendo, ele se enfraqueceu, ele ficou com raiva. Foi só amor. E eu acredito que é por isso que foi tão brilhante a sua passagem na Terra. Que lindo, né, Alan? Alan, você quer falar alguma coisa? Ou algum jovem aqui presente? Vamos lá. Por favor, fique à vontade. Em 2018 a 2019, nossa família participava de uma associação religiosa que, por anos, a gente participou, a gente sempre somou com aquela associação religiosa. E como todo ser humano, nós temos nossos momentos de fraqueza, nossos momentos difíceis, né? Foi um momento que meu pai estava desempregado, minha mãe também, eu estava fazendo curso, né? E a gente estava vendo só de bico, a gente só não passou fome porque Deus é bom, Deus sempre nos ajudou. E nessa associação religiosa, nós temos um culto específico para primícias, onde cada pessoa fica responsável por 1 quilo de alimento, né, para levar para a cesta básica, para doar aquelas pessoas que estão precisando, né? E meu pai foi falar com o pastor, né? E ele chegou, esse líder religioso, perguntou se teria como ele ajudar a gente, né, com a cesta daquelas. E ele falou: não tem como ajudar vocês. Ele disse que não tinha, né, não tinha os mantimentos, não tinha a cesta básica. Só que a gente via que estava entrando, entendeu? Eu não estou falando que todo mundo é obrigado a nos ajudar. Estou falando assim que são apenas algumas pessoas que se compadecem, né, de um momento no qual nós passamos. Que às vezes ele nunca passou na vida, não sabe o que é isso, entendeu? Então, através disso, nós saímos dessa associação religiosa, fomos para outra, e essa outra associação religiosa nos recebeu de braços abertos. Muito bem, né? Moral da história. Ele perdeu uma família grande, uma família muito grande, que somava com aquela associação, né? E até hoje ele liga para o meu pai, perguntando se ele não tem vontade de voltar. E a gente não tem mais, porque, quer ou não, fica aquela mágoa, sabe? Tudo bem que a gente não pode guardar mágoa, né? Mas nós somos seres humanos, sim, né? Nós somos seres humanos. Então, eu vendo o Rafael falando de Jesus Cristo, né?
ele não reclamou e não repudiou nenhum ato daquelas pessoas, ele só pediu para Deus perdoar. Né? Então, o que nós temos que fazer, mesmo se as pessoas nos ofendem, é pedir perdão. Nós pedir perdão para elas, não elas pedir perdão para nós. Né? Porque a gente vai ser recompensado quando a gente chegar lá em cima. É tempo de ser no outro, né? É tempo de ser no outro. E me lembra uma história de um livro que chama O Mar Me Contou. É um logoterapeuta, chama Cláudio Garcia, e ele morava, né, em frente à praia e via muitas coisas, né? E às vezes a gente cobra responsabilidade social em um nível muito mais amplo, mas a gente esquece do que é simples. Então ele viu que algumas pessoas estavam jogando bola na praia e encontraram uma garrafa de vidro quebrada. O que deveria ser feito naquele momento? Pegar a garrafa, tirar e jogar no lixo. E as pessoas pegaram e só jogaram longe. E ele falou, será que as pessoas têm consciência de que o outro, essa relação eu-tu, ela é necessária? Será que nós saberíamos o que é amor se nós vivêssemos no mundo sozinhos? Se estivesse só eu vejo muito se falar em amor próprio. Mas será que se eu vivesse num mundo que só tinha eu saberia o que era amor próprio? Eu falaria para mim mesmo assim, eu me amo. Eu preciso me amar primeiro. Porque amor necessariamente precisa do outro. Então a gente precisa do outro em todo momento da vida. Só que a gente tem um comportamento, e eu acho que foi muito legal você dizer, que a gente começa a olhar as coisas de uma outra perspectiva quando a gente não tem mais acesso a elas. E a pergunta que eu faço para a gente refletir talvez junto é: por que nós esperamos tanto para dizer que a gente ama? Para fazer um movimento, né? Hoje a adolescência tem um termo, e não só a adolescência, os adultos também, de eu estou conhecendo uma pessoa e eu estou gostando muito dela. Será que se eu falar para ela que eu quero namorar com ela, eu vou parecer emocionado? Será que eu posso falar para ela, por favor, pareça emocionado? Por favor, expresse seu sentimento. Por favor, fale que você ama. Por favor, tente estar com a pessoa, porque talvez seja a última vez que você esteja com ela. Então não deixe para depois essas coisas. Fale, expresse, seja a pessoa, né? Isso é importante. Porque em algum momento a gente vai deixar aqui na Terra só isso. Quando o Rafael morrer, vão só lembrar de mim pelo que eu deixei. Eu vivi bons momentos com ele, foi muito legal a passagem dele. E não ficar, os meus bens, eu posso ser milionário, mas eles vão acabar, assim como nós vamos acabar também. Então o que resta é deixar algo para o mundo, né? Entregar alguma coisa para o mundo. Então eu quero entregar para o mundo essa possibilidade de acreditar em dias melhores, essa possibilidade de ressignificar sofrimentos, de transformar tragédias em triunfos, de mostrar que a vida sempre vai ter um sentido potencial. E eu tenho afirmado isso. A vida sempre vai ter um sentido. Sempre. Mas eu vou morrer um dia, sim, há sentido até na morte. Então, uma pequena história para finalizar essa fala minha. O Viktor Frankl escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido, best-seller no mundo todo. E no livro conta a história dele no campo de concentração e alguns conceitos da logoterapia. É um livro muito emocionante. E um outro livro que ele escreveu que chama Psicoterapia, um Sentido para a Vida, ele cita uma história de um pai e de um filho e a sua esposa. O pai com câncer terminal e o filho, que não era enfermeiro, se tornou o enfermeiro do pai. E ele escreveu uma carta para o Viktor Frankl agradecendo, falando: me lembro como se fosse hoje as noites que eu perdi, ou melhor, que eu ganhei, lendo o seu livro para o meu pai. Eu como enfermeiro, a minha esposa como enfermeira e ele como ouvinte. E fico imaginando às vezes, como é que teria sido
se o meu pai tivesse morrido de infarto fulminante? Será que eu teria vivido o que eu vivi com ele? E será que eu estaria preparado para encarar o meu destino final como eu estou depois dessa vivência? Então há um sentido até na morte também. A gente precisa encontrar sempre as possibilidades desse sentido potencial. Lembrei de um trecho de uma música do Cidade Negra. Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, né? A gente julga o outro pela aparência, fazendo comparação entre os bairros carentes de Uberaba e os bairros chiques. É claro que a gente vê a diferença no poder aquisitivo, né? Mas será que quem está lá dentro, que tem o poder aquisitivo, será que ele tem a nossa alegria, com as nossas carências, as nossas dificuldades? Eu creio que não, porque aqui todo mundo passa por bom dia com aquele sorriso. Você pode estar com uma série de problemas. Mas, claro, você abrir a porta assim, aí receber um bom dia. Bom dia, que seu dia seja perfeito. Ele já faz a diferença no ser humano. Já faz a diferença. E o respeito pelo próximo, sabe? Tá faltando também. São uma série de coisas que agrega, que tá ali, ó. Tá na nossa cara, mas muitas das vezes a gente não quer ver. Tá do nosso lado, o nosso vizinho. Ó, meu vizinho abriu a porta hoje. Será que ele tá bem? Será que ele tá precisando de alguma coisa? É isso que tá faltando pro ser humano. Hoje em dia o ser humano, ele só tá olhando pro umbigo. Ele não tá olhando para frente. Ele não tá olhando pro lado. Hoje em dia, muito obrigado, não se usa mais. Foi bom conversar com você, sentir sua falta. São pequenas palavras, mas que faz diferença na vida da gente. A gente não tem vivido, né, os momentos que, de fato, são vivências reais, né? Vivências concretas mesmo. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu sempre inicio perguntando: qual foi o último dia que você contemplou um pôr do sol? Qual foi o último dia que você tirou os seus sapatos e sentiu o solo macio de um gramado? Qual foi o último dia que você olhou para determinada paisagem e ouviu uma música que te toca bastante? A gente tem deixado as coisas passarem, né, por a gente. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi em um filme, que chama O Último Samurai, que é: a gente precisa viver a vida em cada respiração. Cada momento que a gente se propõe a estar, a gente precisa fazer daquele momento um momento de vivência concreta. Porque é isso que gera vida, é isso que gera respeito, é isso que gera liberdade com responsabilidade, é isso que gera sentido na vida dos outros. É isso que faz da gente pessoas humanas de verdade. E não pessoas que às vezes estão ligadas apenas à criticidade, né? A olhar para o outro e dizer: você é menos que eu. Teve um dia que eu estava entrando no meu consultório e aí chegou um senhorzinho assim, meio tonto, né? E ele virou para mim e falou assim: rapaz, você não tem uns 30 mil reais para me dar, não? E eu fui e falei: se eu tivesse 30 mil, eu dividia agora pra gente. Mas eu tenho outro pouco de dinheiro. Quanto o senhor precisa? Eu só quero tomar uma pinga. Quanto que é a pinga? 5 reais, eu dei 20. Falei: toma 4 pingas. E aí eu vejo pessoas falando assim: mas esse cara que está na rua vai gastar o dinheiro com droga, vai gastar esse dinheiro com bebida. Mas vem cá, você vive na rua para saber se isso mata a fome, se isso mata o frio? Qual a força que ele ganha com isso? Você não vive essa realidade. Então, se você quer contribuir, contribua com o que ele pede. Se ele quer comprar pinga, então dê para pinga. Se ele quer comprar droga, dê para droga. Essa é a realidade dele. É a realidade que ele vive. Ele te pediu ajuda, você não é obrigado a ajudar, mas se você se propôs a ajudar, ajude com o que ele está te pedindo.
E não faça disso uma lição de moral, porque você não vai conseguir. Então, eu não vivo na rua. A gente está vivendo agora o início de inverno, que começou muito frio. Será que à noite os 20 reais que eu dei para ele tomar uma pinga não vai aquecê-lo? Será que eu penso nisso quando eu estou debaixo do meu edredom quentinho na minha casa? Às vezes o sentido da vida dele é esse. Porque no campo de concentração o sentido da vida era um prato de comida, era um banho quente, era um prato de sopa, era fumar um cigarro, era ver a sua esposa, era trocar uma carta, jogar um jogo. Existia vários sentidos. E pasmem, gente. Em um lugar onde a barbárie existiu de todo tipo possível, o índice de suicídio era 0,01. E hoje, que nós temos tantas possibilidades, o índice de suicídio cresce mais de 50% todo ano. Meu pai, ele não tem estudo, né? Ele é surdo totalmente. Aí ele fica assim. Vou falar uma coisa para vocês. Ele usa o termo, a verdade da palavra. Dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Aí eu, pai, por quê? Porque muitas das vezes, você dando com a direita, a esquerda vai te condenar. E é na verdade, se você deu os 20 reais, aí você vai andar atrás dele para saber o que é que ele vai fazer com os 20? Você não vai. Você fez o que um ser humano devia fazer, ajudar. Ele não chegou lá ali roubando. Ele perguntou se você tinha os 30 mil. E se você tiver, eu também quero, tá? Com certeza. Então, aí você estendeu a mão para ele. Ele foi sincero em falar o que ele ia fazer. Se ele dissesse assim, não, eu quero ir comprar uma marmita. Mas o consciente dele estava mentindo para ele, dando uma falsa afirmação que ia comprar marmita, sendo que ele ia comprar cachaça. E ele foi direto, vou comprar uma pinga, você deu. Guarda o pinga, dá 2 carotinhos. Ele vai aquecer a noite inteira nesse frio. Mas a gente, como ser humano, devia fazer mais, sabe? Mais boas ações, né? Porque ação gera boa ação, né? Eu estava vendo, no meu curso, a gente está falando muito de empatia, né? O lado emocional da pessoa. Falar, eu te amo. É tão fácil, né? Só é 4 palavrinhas. 4 é 3. A-M-O-R. São 4 letrinhas. Amor. Mas será que você sabe o significado da palavra amor? Será que as pessoas sabem, né, o que é? Acredito que não, que falar eu te amo, nossa, quando fala eu te amo, demonstre o que é amor. Agora, quando você começar a demonstrar o que é amor, aí sim você ama. Eu te amo. Eu amo você. Mas será que eu demonstro que eu amo vocês? Eu tenho que demonstrar com ações, com atitude, com gestos. São características da gente. Eu gosto dessa pessoa ainda aqui do meu lado, né? A gente tem, que 1 ano de estudo junto, né? Eu sou a mais velha da turma, né? Tenho 51 anos. Tá nova ainda. Tô nova e abril. Ele me chama de anciana, não sabe? Mas, uma vez ele falou assim, tu tem um coração grande, né? Graças a Deus. Eu aprendi com o meu sofrimento. Só teve um dia que ele me viu chorar, porque tem dias que a gente desaba, não tem como. Aí ele falou assim, não tem nada que te deixa triste, eu tenho, o quê? Eu abri minha geladeira, não tenho o que comer. Isso sim me deixa triste. Não é do contrário, não. Mas na hora que eu chego, é boa noite, abraço, porque é uma característica minha. A mãe disse que eu nasci para servir, não para ser servido. E a partir do momento que você serve, não vai pensar que você vai esperar um agradecimento do ser humano, não. Ó, é mais um dia acrescentado. E meu pai sempre fala, se você for passar numa estrada e tiver uma pedra, não chute, não pule, pegue ela e vá juntando. Para quê? Para você construir seu castelo, que não tem vento que derrube.
Muito legal. Eu acho que todos esses momentos que a gente está compartilhando aqui mostram quanto que o que a gente está falando de projeto de vida, o que a gente está se propondo a fazer como seres humanos é real. O que a gente precisa de fato é dar as mãos. E cada vez mais a gente vai ampliando essa corrente. Só fazer uma colocação aqui, na verdade uma pergunta, aproveitar você por aqui, Rafael. Porque uma coisa que eu sempre escuto os meninos perguntando, e não só os meninos, alguns adultos também, sabe? É no sentido de, tudo bem, eu preciso ter um projeto de vida, eu preciso ter um propósito, ainda não encontrei o meu. Por onde eu posso começar, sabe? Assim, o que eu tenho que identificar em mim, no que eu vivo, para, sei lá, para mim começar a entender o que eu tô fazendo aqui, para que eu sirvo, para onde que eu vou tocar. Quer dizer, eu não sou bom de música, eu não sou bom de esporte, eu não sou bom de matemática, e eu não sou bom de culinária. Então, teu projeto de vida, que projeto que eu tenho? Para que eu tô aqui? Por que me plantaram? Assim, no sentido até genérico, quem vai assistir depois o podcast, no sentido de falar assim, nossa, então posso começar por onde? Uhum. Boa pergunta, Alan. Eu costumo dizer assim que muitas pessoas perguntam qual é o sentido da vida. Então, qual é o sentido da minha vida? Eu não sei. Isso não é uma patologia, isso não é uma doença, você não está depressivo, você não está, assim, com nada além de uma frustração existencial que pode se tornar um vazio existencial, se essa situação continuar se intensificando, né? Mas o que eu costumo dizer para as pessoas? Rafael, a minha vida não tem um sentido. Agora ela começou a ter um então. O sentido ele começou a ter porque o sentido da sua vida nesse momento é você encontrar o sentido. Então, o próprio start que você dá quando você faz essa pergunta que o Alan fez, olha, eu não estou conseguindo por onde eu vou, porque não tem um mapa. Eu queria entregar um mapa para todo mundo, mas não tem esse mapa que eu vou falar, olha, o sentido está aqui, tá? Você precisa caminhar aqui e logo, logo você vai chegar. Isso não tem, porque é subjetivo de cada um. Então, se não tem um sentido agora, você pode ter um. Então, talvez o sentido da sua vida agora seja você buscar o sentido. E nesse caminho de busca, você vai encontrar. Caso você não encontre, eu posso dar dicas. Então, uma das maneiras de nós encontrarmos sentido na vida é nós basearmos nos valores que nós temos. O primeiro, o valor de uma criação. Valores de criação. Mas não é uma criação dos nossos pais. É de uma criação minha. A partir do que eu faço, o que eu posso entregar para o mundo? É uma criação minha para o mundo. É uma causa a se debruçar, né? Então eu posso perguntar aqui para você, Mônica, para o Alan, para os nossos convidados, vocês estão se debruçando para quê? Talvez isso seja, nesse momento, o sentido. Então, uma causa a servir, uma causa a se debruçar, uma criação a se fazer para o mundo. É um valor de entrega meu para o mundo. O segundo é um valor vivencial, que é um valor que é uma experiência que eu vivo na vida. Então, eu fui lá e me formei psicólogo. Mas aí eu vou e faço uma viagem, pulo de paraquedas e falo, caraca, isso é muito legal, eu quero isso para minha vida. Eu abandono a psicologia e começo a pular paraquedas e ser instrutor de paraquedismo. Eu vivenciei um momento e esse momento deu sentido para a minha vida. A gente pode experimentar também a vivência no sentido relacional, né? A vivência de uma unicidade do outro, que é o que nós estamos falando, o amor. Então, quando a gente não está conhecendo uma pessoa, o mundo não fica mais legal, você não acorda animado, nossa, eu vou dar bom dia. Ou às vezes você já até recebeu um bom dia e fala, nossa, ela me mandou bom dia. E aquela empolgação sobe, né? Então essa é a segunda maneira de encontrar sentido. A terceira é a atitude que nós temos perante um sofrimento inevitável da vida. O que eu faço com o que está me acontecendo? Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu faço com o que me acontece. Então, eu sofri um acidente, eu vou ser o que eu faço com isso.
Eu não vou ser o que me aconteceu. Eu não sou o acidente. Eu sou uma escolha que eu faço a partir daquilo. E essas 3 ferramentas, com certeza, vão auxiliar nessa busca por sentido. O resto, Alan, a gente vai vivenciar. Porque a gente precisa disso, né? O restante, o caminho vai nos mostrar. O sofrimento vai nos mostrar. A alegria vai nos mostrar. As nossas ações vão nos mostrar. Então, não existe uma receita. Existe simplesmente o se debruçar para a vida, independente de como ela esteja e de como ela vai estar. Porque nesse caminho eu tenho certeza, não tenho dúvida, que você vai encontrar um sentido. Nossa, eu tô aqui pensando que o Rafa tem que voltar. Eu acho que o Rafa tem que voltar, né, meninos? A gente precisa prolongar aqui esse podcast para outros episódios, porque é muito bom escutar você. A pergunta do Alan também, nossa, foi muito bacana. E a gente não programou, a gente a gente não conseguiu conversar antes. E é engraçado, porque você termina aqui a sua fala, né, você terminou sua fala agora, e que foi o encontro do que a gente começou, Sim. né? Quando lá com o Fernando Sabino, quando eu trouxe, que de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Que passamos a interrupção um caminho novo. Eu acho que o que mais ele trouxe realmente aqui nessa fala dele foi revigorar para que a gente nunca desista do nosso caminho. Que a gente seja persistente, que a gente continue, para que a gente continue a desengavetar, como você fez, esse sonho. A cara colega aqui, que quando a pessoa não tem, se faz essa pergunta, eu não sei fazer nada. Não, sabe? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente pode, a gente consegue. Que é querer, poder e conseguir, né? Mas, muitas das vezes, tem pessoas que... Vê que a pessoa tá com dificuldade de escolher um caminho. Em vez de ir lá e dar uma palavra de apoio, diz assim, rapaz, sai da gaveta. Não desiste. Tu consegue, eu não consegui. Muitas das vezes, quando você usa essa frase, eu não consegui, eu não saí da gaveta, você também pode. Você pode trilhar um caminho diferente. Você pode começar a mudar o rumo da sua história. É que nem ele falou do livro. Todo dia uma página. Hoje eu escrevi uma. Foi bom o dia de hoje, né? Amanhã vai ser melhor. Amanhã eu já escrevo outro. E assim, ó, não tem fim. O livro da gente não tem fim. Todo dia tem uma reticência. Ou seja, continua. Gostei muito da sua fala, inclusive, só para a gente caminhando para o final, mas eu acho que o final foi maravilhoso. Você foi construindo conosco todo esse caminho até chegar realmente na certeza que não existe um mapa pronto. Ele, enquanto psicólogo, a gente espera tanto do psicólogo, né? Que o psicólogo venha realmente com uma receita pronta. Assim, parece que o psicólogo te olha e parece que ele sabe tudo de você. E, na verdade, não. O processo é inverso. Não, e é inverso. Ele faz, com certeza, ele tem os mecanismos que colaboram para o processo, mas quem realmente descobre o caminho é você. Porque realmente ele não tem mapa. Seria muito bom se a gente pudesse ser guiados a partir de um mapa que alguém nos desse. Nossa, vai por aqui, por ali. Seria maravilhoso, mas não existe esse mapa, né, Rafa? E ele traz justamente isso, quem descobre é você. E não é porque você é do residencial do Esbuk que você tem que ficar na gaveta. Não é porque você é negro, você tem que ficar na gaveta, não.
Não desista do seu sonho. Não deixe o seu sonho, o seu projeto que você tem de futuro, de presente, engavetado, porque você mora no 2000, porque você estuda, às vezes você tem alguma dificuldade aqui que eu nem consigo aqui nomear, mas não deixa esse sonho, esse projeto de vida ser assim a sua percepção, ou enfim, engavetado não. Siga, abra. Não é? Ou porque às vezes já passou da faixa reconhecida enquanto jovem, que você não pode sonhar. Então, a juventude aqui é muito mais do que a questão da questão etária, a questão de idade, a questão de espírito. Juarez fala muito isso, que a juventude não está somente na idade, não, mas no espírito. Quantas pessoas que nós conhecemos que são etariamente jovens e que se comportam como idosos, como velhos? E quantas pessoas nós temos aqui o exemplo da nossa amiga aqui, que 51 anos e tem esse espírito de jovem, que está aqui convivendo com essa juventude aqui na escola à noite e que desengavetou 51 anos desse sonho, né? Que bom! Olha, nós temos aqui várias gerações aqui. E você pode ter certeza que quem ouvir esse podcast, quem acompanhar esse podcast, vai inspirar em você. Vai inspirar em você, em você. Quantos estavam aqui e quantos ficaram? Né? E eu tenho certeza que essa fala de hoje, esse podcast, essa oportunidade que vocês tiveram aqui, ninguém vai tirar de vocês. Isso é de cada um já, né? Já a próxima página da vida já vou escrever com essa vivência, com esse podcast, com essa interação que hoje a gente vivenciou, né? A gente costuma muito, às vezes, até eu achei legal você falar dessa questão dos sonhos, às vezes a gente costuma também pegar muitos sonhos dos nossos pais, né? Às vezes os sonhos dos nossos pais você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e a gente às vezes não consegue. E fica esse peso de que eu não consegui, que foi difícil, eu tentei, mas eu não consegui. E eu sempre eu gosto muito dos filmes da Disney, né? Eu acho que são filmes muito educativos. E eu gosto muito de um filme que chama Kung Fu Panda. Eu não sei se vocês já assistiram. O Kung Fu Panda é muito legal. Ele foi adotado por uma galinha, um pato, né? E o mestre dele é uma tartaruga, que é muito devagarzinha. E tem uma passagem que ele fala assim, a tartaruga fala: o passado é uma memória. O futuro é um mistério. E o presente é uma dádiva. É exatamente por isso que ele se chama presente. Então, cada dia de vida, nós ganhamos um presente. Uma oportunidade de sermos melhores, de mostrarmos para pessoas que é possível seguir, que é possível conseguir, que é possível compartilhar, que é possível amar. E eu finalizo a minha fala com vocês trazendo também uma fala do Viktor Frankl. Ele fala que o amor é a nossa única capacidade de tocar intimamente a alma humana. E através do amor, o ser amado potencializa a sua busca por sentido, potencializando assim sentidos potenciais em outras vidas também. E só o amor mesmo pode mudar o mundo. Só o amor pode... Fique à vontade. Do trajeto da minha casa para cá, sabe quando você conversa com seus botões? Eu fico conversando sozinha. Eu tenho o hábito de conversar sozinha. Às vezes eu penso que eu sou louca. Eu tô passando por uma fase meio crítica na minha vida, sabe?
Mas Deus sabe se eu aguento ou não carregar, por isso que Ele me deu. Aí eu cheguei tão cansada, sabe assim, com aquele peso nos ombros. Aí cheguei lá e disse, não, posso subir para o terceiro andar. Eu falei, o quê? Vai participar do podcast? Eu? Não. Vou não. Aí eu disse assim, não, tem um psicólogo aí. Eu disse, ih. Psicólogo entra na mente da gente, vai desenterrando defunto. Mas foi o contrário. Não desenterrou nenhum defunto meu. Rafael, quero te agradecer. Eu vou falar com Rafael, não entrevistado, mas o Rafael psicólogo. Você fez hoje eu acordar de algo que estava me prendendo, sabe? Eu sempre gostei de falar. Não, sempre gostei. Tu fala bem, não. Só que eu tava um pouco retraída. Ele me tinha comentado com ele que a minha vida parou no tempo. Sabe quando você acorda e você não tem ânimo, não tem vontade para nada? Eu tô desse jeito. Mas amanhã vai ser outro dia. Conversei, expus as minhas ideias, meus pensamentos. E graças a você, com suas palavras, captei algumas mensagens. Amanhã eu vou escrever outra página da minha história. E só tenho que te agradecer, viu? Volte mais vezes. Será muito bem recebido. Eu não estarei aqui, mas quando disser assim, ele vai estar lá, eu venho. Participar, viu? Porque é muito gratificante. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Em relação aos jovens, eu acredito que o poder público está devendo, sabe? Está devendo. Porque, resumindo, teve um evento aqui no 2000 que estava lá toda a família lá da prefeitura. Tudo lá bonitinho, né? Aí a disse assim, tu vai lá, Dilene? Eu tô indo. Tu tem uma língua, né? Eu digo, não, eu vou fazer uma pergunta para a prefeita. Eu cheguei assim perto dela, ela, como é que eles são? Ela, ai, tudo bom, tudo. Vou fazer uma pergunta para você. No seu mapa existe 2000? Ela, não, só fiz uma pergunta. Se no seu mapa tem 2000? Ela, tem, parece que não. Você só vem aqui quando você quer alguma coisa. Olha o tanto de jovem que tem aqui. Espaço tem de sobra. Projetos, e sei que existem muitos. Tem muita gente aqui que sabe dançar, tem pessoas que sabem fazer crochê, tricô, pintura. Falta oportunidade para tirar o 2000 do escuro. Sabe, para abrir a porta e dizer assim, não, tá aqui, ó. Esse é o novo 2000, repaginado, com cara nova. Então, é muito gratificante o que você está fazendo com os adolescentes, muito louvável, sabe que Deus vai acrescentar mais e mais na sua vida, vai te abençoar grandemente, porque o que você faz hoje, você vai ser recompensado amanhã, não por você, mas por eles, porque se eles captarem o ensinamento, eles vão trilhar um futuro diferente, eles vão escrever uma história diferente, eles vão sair do anonimato, e outra, eles vão ser espelho para outras pessoas, para outro jovem. Porque quando a gente planta uma plantinha e ela dá fruto, todo mundo quer uma semente. Legal. Eu agradeço muito você, tá? E eu faço isso com muito carinho, com muito amor. Me proponho sempre a fazer isso da melhor maneira possível, estar com pessoas, porque isso me alimenta. Isso faz com que eu me sinta vivo, né? E acreditando mesmo, né, que as pessoas elas têm um potencial, eu uso até um pouco a minha história de vida, porque eu também cresci em um bairro que era muito violento, hoje não é tanto mais, mas era muito violento, que era o Volta Grande, é o Volta Grande, né? E esse bairro eu convivi com pessoas que usavam droga, eu convivi com pessoas que fizeram atrocidades, né? Violaram o direito do outro, tendo muitas brigas, assassinatos. Era um bairro muito violento mesmo. E teve uma vez que uma professora minha, ela falou para mim assim,
qual bairro que você mora? E eu falei para ela que eu morava no Volta Grande. E ela, por me conhecer, falou: Rafael, como é que você se livrou das drogas lá? E eu conto nos dedos, assim, as pessoas, né, com um potencial incrível que eu, durante a minha trajetória, eu vi perder mesmo a vida por conta de escolhas que muitas vezes elas poderiam ter feito diferente se tivesse, né, o acesso, se tivesse algum tipo de auxílio, que seja municipal, governamental, estadual, né, federal, de qualquer esfera pública. Talvez teria sido diferente. Eu sempre cito duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Eu espero que um dia ele possa ver esse podcast, que essa mensagem possa chegar para ele, né? Foi um professor de um projeto que eu jogava bola. Ele chama Paulo Luciano. E ele tinha um projeto da prefeitura que chamava Bem de Rua, Bom de Bola. Foi uma das maiores escolas que eu tive de disciplina, de sentido da vida, de buscar a realização de um objetivo pessoal. Paulo Luciano foi um grande influenciador na minha vida. E um certo dia, depois de estar muito adulto, né, já, ele me viu a última vez, eu tinha 13 anos, e eu encontrei um dia ele no posto de gasolina, e cheguei para ele e falei: oi, Paulo, tudo bem? Sabe quem eu sou? Ele falou: sei, Rafael Cabral. E eu fiquei muito emocionado dele ter me reconhecido. E eu falei: parte do que eu sou hoje eu devo ao Senhor. E outra parte eu devo a uma pessoa que para mim é muitíssimo importante, que é o meu avô. Por que eu disse para vocês que eu faço da minha história um movimento de mudança na vida do outro? Porque o meu avô, ele sempre me fala uma frase, todas as vezes que eu saio de casa. Ele me fala: meu filho, nunca se esqueça de onde você veio. E eu carrego isso com muito amor. Muito bom. Eu também quero fazer um agradecimento em nome da Escola Neide de Oliveira Gomes, a voz desse podcast, pela oportunidade que vocês têm dado à nossa escola de estar participando deste podcast. Doutora Mônica, muito obrigado, parabéns, continue com esse trabalho, espero você voltar mais vezes. Igual a nossa amiga Dilene, eu pretendo voltar também. Assim. E nos acompanhe também nas redes Com sociais. certeza. A gente depois segue a gente lá. Pode deixar lá. Muito obrigado, tá? Por esse trabalho. Psicólogo Rafael, eu confesso que as suas palavras, elas me emocionaram bastante. Eu tenho um curso de Libras e eu tenho procrastinado bastante em prosseguir com esse curso. Eu já encerrei o curso, né? Mas eu tenho uma meta de vida de me formar em letras Libras, ou seja, intérprete de Libras, né? E eu tenho procrastinado muito, né? Inclusive, eu tenho feito outros cursos para ver se eu me encontro, mas com as suas palavras você me fez reconhecer que eu posso alcançar o que eu quero, o que eu quiser, tá? Muito obrigado, continue com esse trabalho muito bonito, tá? Belas palavras suas ao longo desse podcast, tá? Independente da sua religião, você vai ser recompensado, creia nisso. Muito obrigado. Obrigado vocês, viu? Todos vocês. E a única recompensa que de fato eu peço mesmo é que Deus possa, né, na sua infinita misericórdia e bondade, me dar muita saúde, muita força, para que eu possa cumprir a minha missão aqui na Terra, que é de fato viver para servir. Ele dará, com certeza. Eu já saio daqui muito feliz, viu? Eu saio daqui tão feliz, gente, vocês não têm noção da minha felicidade. A gente está aqui no terceiro turno, todo mundo, né? Vocês também. Mas, nossa, eu saio aqui como se eu tivesse tomado um banho de bálsamo. Se esse vídeo não decolar na visualização, porque eu acho que vai decolar, mas vocês podem ter certeza, só a partir das presenças de vocês, das falas de vocês, eu já saio daqui com o coração assim, quentinho de amor, sabe? Eu acho que não só eu, mas o Alan, que também desdobrou também no terceiro turno, o Rafa. Eu acho que a gente já sai daqui muito feliz. Eu espero também que
mais pessoas também sintam tocadas com esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser. Muitas pessoas, muitos que nos acompanham aqui nesse canal, que vão com certeza acessar essa fala, as falas de vocês, de cada um que nos deu a honra de estar aqui conosco nesse podcast, vão ser tocados, viu? É o meu desejo. E mais uma vez, assim, Rafa, Alain, meninos aí, muito obrigada. Assim, saio daqui com o coração transbordando gratidão. Muito obrigada. Vou pedir mais uma vez que não deixem de colocar lá, de seguir o nosso canal, de curtir, porque para nós é muito importante esse movimento aí na mídia. Compartilhar, assim que a gente subir aí o vídeo, compartilhar, em especial aqui no bairro. Eu sei que o canal está alcançando para além do bairro, outros lugares. Mas assim, em especial, eu queria muito que esse residencial aqui fosse tocado. Porque esse Vozes aqui nasce daqui, desse coletivo. Então, em especial, que aqui ele fosse, que a juventude, que os moradores, penso muito no que você falou, que foi nosso movimento aqui. Eu pesquiso juventude, só que para mim chegar nessa juventude, eu preciso entender qual que é o movimento, qual é o movimento realmente dessa juventude para que ela consiga viver essa juventude, a família, o trabalho, a comunidade. Então, tudo isso para mim é muito importante conhecer. Então, fica aí o nosso convite para que vocês continuem nos acompanhando. Eu vou passar a fala ali para o Alain também, fazer a fala final. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Alain, por ter realmente indicado aqui essa pessoa. E você pode ter certeza que você vai voltar. Eu, Rafa, Vai ser um te prazer. ver muito aqui no Vozes Podcast. Gostaria muito que fosse também um espaço seu, fique à vontade para vir e, enfim, colaborar e nos tocar como você nos tocou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, agradeço Alain, o convite, agradeço vocês pela presença, os que já aqui não estão mais presentes, que estavam no começo. Espero que o vídeo possa contribuir, que a minha fala possa contribuir, tocar pessoas, né, para que possa surgir essa transformação. No começo aqui, você fez uma brincadeira, né, Mônica? Antes da gente iniciar, falando, nossa, tá parecendo Altas Horas, e eu falei Altas Vozes, né? Altas vozes. Baseada no nosso podcast aqui. E que sejam também vozes altas, né? Que sejam vozes que soem alto, para fazer desse lugar um lugar melhor para todo mundo, né? E que não carregue tantos estigmas como vem carregando, porque aqui é uma comunidade de pessoas humanas como qualquer outra em Uberaba. E vamos desengavetar as Vamos camisas. desengavetar Vamos tudo. desengavetar tudo, colocar tudo para fora, né, Rafa? É isso aí. Alain? É uma noite de tantos conhecimentos e tantas emoções, né? Vixe, Maria, tem que reassistir o podcast mais uma porção de vez para poder assimilar, porque foi tanta coisa. E termino agradecendo a oportunidade, agradecendo o Rafael de ter topado o convite. É um cara que eu conheci, eu admiro e respeito demais. Eu sou fã de carteirinha, do trabalho, da pessoa e aprendo todos os dias com ele. Agradecer, Mônica, a parceria, a coragem, a ousadia. E isso é muito bom. E agradecer muito especialmente vocês, viu, gente, por estar aqui, por compartilhar, por fazer esse momento tão especial. E como ficou muito marcado para mim também o lance do fato de a gente estar escrevendo páginas, né? Então vou deixar aqui simplesmente reticências. Igual eu gosto muito de desenho animado, né? Aí eles costumam, para deixar a gente pregado no desenho, continua. É isso aí. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.